Boa sexta-feira, senhoras e senhores, meu respeitável público. Se você veio aqui buscando respostas, você vai encontrar, porque tem mais de 30 perguntas que eu vou responder. Lembrando, toda quinta-feira lá no Instagram eu abro a caixinha de perguntas para vir responder aqui. Tem muitas perguntas sobre o mesmo tema, então eu escolho a de alguém, simplesmente, mas de vez em quando eu vou responder a sua pergunta lendo o nome de outra pessoa, que vai te deixar frustrado, que fica esperando que eu fale seu nome por aqui. Talvez algum dia a gente possa fazer um Beckler Cita. E eu fico citando nomes de vocês por 40 minutos. Tô brincando, muito obrigado, viu, meu povo? Quem acompanha aqui e quem acompanha lá no Instagram e nas outras redes também. Por exemplo, eu vou começar com perguntas de 4 pessoas que eu sigo pelos mais diferentes motivos e que elas ficam lá em destaque. A Nath Miranda pergunta, podcast vem quando? E mandou um sorriso e uns olhinhos. Não vem, né? Porque eu tô falando que eu gosto de me comunicar aqui com vocês. O podcast, fazer um podcast, por exemplo, para Spotify, não monetiza, ou pelo menos não monetiza igual ao YouTube, e isso aqui para mim hoje é um trabalho importante, tanto do ponto de vista de me comunicar com vocês, porque eu acho isso muito importante, que eu venho aqui para falar sobre coisas que vocês querem, as perguntas são sobre coisas que vocês querem, como também é importante financeiramente hoje para mim. Então, não tenho plano de podcast. Talvez mais para frente, para fazer outra coisa que não seja um Beckler Responde, algum dia, mas por enquanto é aqui mesmo. Tem uma pergunta do Rubinho Beckler, que é meu tio. Vida de repórter policial é dureza, não acha? Manda um salve para os seus colegas dessa área. Um salve para quem é jornalista e tem que trabalhar com isso. Ô Rubinho, eu acho que é dureza sim. Porque você trabalha com temas muito pesados, né? Assim, assassinato, morte, sequestro, violência, enfim, são coisas horríveis. E tem que cobrir, tem que entrevistar, não pode fazer julgamento, né? Quem julga é a justiça, então é bem mais complicado mesmo. Você imagina passar um dia em delegacia, em cena de crime e tal, depois voltar para casa para jantar e conversar com a família, com os amigos, fazer comida para a família. Deve ser bem pesado. Um abraço para a turma que cobre jornalismo policial, porque não é fácil. E eu acho que especialmente no Brasil, primeiro a gente tem muito material para isso, né? Infelizmente o Brasil é um país muito violento. E segundo, que tem uma sede do jornalismo que busca isso, que eu acho pior ainda. Como se explora isso, como se explora esse morbo que causa temas policiais. Então, como da audiência, né? A gente tem programas aí consolidadíssimos que fazem muito sucesso porque as pessoas gostam. Cobri agora, né, assim, durante os últimos meses, o caso Daniel Alves, falarei sobre ele aqui numa pergunta futura. E é bem chato, né? Você lidar e ler e se informar sobre esse tipo de situação toda hora. Rodrigo Pauli, que é um assíduo participante aqui, e eu sou um assíduo mandante também de perguntas, porque o Rodrigo, agora que ele está trabalhando pra caramba, que abriu o consultório, né? É um nutricionista dos bons, ele não está tendo tempo de abrir tanta caixinha. Voltou agora, mas antes ele estava mais parado com isso. O Rodrigo é torcedor do Manchester United e ele pergunta o que eu acho do Mainu, que está começando muito bem, né? Ele falou, me parece maduro para a idade. Também acho que ele parece maduro para a idade, não parece ter 18 anos, já parece ser um jogador que já fez por mais tempo esse trabalho de transição base profissional. Eu acho que deu uma energia boa para o Manchester United nessa segunda parte da temporada. Está melhorando o Manchester United, né? Com a volta de alguns jogadores e com a melhora de outros. O Mainu, por exemplo, o Garnacho está numa fase muito boa, Bruno Fernandes, melhorou, o Højlund começou a temporada faltando gol e agora está marcando bastante. É um muito bom momento do Manchester United. Tomara, é muito bom ver times grandes bem, porque a nossa memória afetiva é de ver o Manchester United fortíssimo, né? Então, eu fico torcendo para ter umas grandes semifinal de Champions, que tenha Manchester United, que tenha Barcelona, que tenha... Agora a gente está vendo Milan, Inter de Milão voltando. Eu acho isso legal pra caramba. Uma pergunta do Diego... Qual que é o sobrenome dele? É Diego BB, né? Diego B. Bisquash. Diego Gobi Squash. Quando teremos mais uma partida de pádel? Meu povo, eu fui jogar pádel com o Diego Gobi Squash na semana passada aqui em Barcelona. Ele é o número 1, ele é o número 1 de squash no Brasil. A gente foi jogar pádel. Eu pensei, acho que ele vai jogar bem, né? Porque maneja bem a raquete, o squash também se usa o blindex, a parede e tal, acho que ele vai jogar bem. Não é que ele joga bem, é que ele é um semi-profissional do pádel também. Deu uma surra, é em dupla que joga. É em mim e no meu amigo Alex, ele e o Luiz. Que o Luiz falou, não, eu só jogo squash, eu só brinco. Aí depois eu fui ver o Instagram do Luiz, ele é atleta de Ironman, o homem não cansa. Diego, vai demorar pra gente jogar de novo.
porque o seu nível é muito melhor do que o meu. Eu voltei para casa do jogo de pádel com o Diego, me matriculando em aula de pádel, para aprender a jogar e nunca mais ser humilhado como eu fui. Mas acho que vale. O Diego agora está indo para o Canadá jogar torneio, torcendo pelo Brasil e pelo Diego. Torneio de squash, não de pádel. E depois vamos marcar. Assim, Diego, você voltando para Barcelona, a gente marca. E eu espero estar melhor até lá. Começando com agora perguntas do público geral, perguntas de vocês, porque antes era uma galera privilegiada, porque eu sigo, então as perguntas aparecem mais. E agora vai ser mais futebol mesmo. Luciano OLGC. Acha que pela prisão do Dani Alves devemos esquecer toda a sua carreira? A mídia já fez. Cara, cada um vai ter uma relação. Eu não vou falar o que as pessoas devem sentir, o que as pessoas devem fazer, né? Cada um vai ter uma relação com isso. Eu, sinceramente, acho muito difícil olhar com os mesmos olhos, tá? Ver os grandes lances e tal, e ver com a mesma admiração. Acho difícil, acho complicado. Por exemplo, o Maradona, eu reconheço o mito que ele é. Vai ter alguma pergunta aqui sobre Napoli e tal. Eu reconheço o mito que é o Maradona, eu reconheço. Até assim, ninguém é 100% bom e 100% ruim o tempo inteiro, né? Maradona teve muitos problemas, não só com drogas, mas também com outros. Podem procurar aí. Mas eu nunca tive uma ligação muito forte com o Maradona. Assim, eu nunca consegui gostar tanto do Maradona, nunca foi muito a minha idolatrar o Maradona. Então, também por conta disso. Cada um vai ter a sua relação, cara. Eu não acho assim, eu não vou falar com vocês aqui, sei lá, quem assiste esse quadro aqui, o Beckler responde, umas 30 a 50 mil pessoas, dependendo do quanto que vocês dão like nisso daqui para chegar para mais gente. Então, faz favor. Eu não vou falar para 30 mil pessoas o que elas devem fazer. Não gosto. Mas eu, pessoalmente, tenho dificuldade de admirar da mesma forma, sabendo que cometeu um erro tão grave. Errar, todos nós erramos. É um erro muito grave o que o Dani Alves cometeu. A justiça entendeu que ele cometeu, analisou com mais argumentos do que a gente tem e condenou ele por isso. Então, eu acho muito difícil admirar uma pessoa que comete este tipo de erro. Cada um vai escolher o que quiser. Eu vou falar mais, porque tem mais pergunta mais pra frente, falando de Neymar também. Isaac Alisson. Por que nunca mais ouvi falar do Rijkaard após ele sair do Barcelona? O Rijkaard acho que só deu certo aqui, se eu não me engano, depois ele foi treinar o Fenerbahçe ou Galatasaray, acho que depois ele trabalhou na Turquia e hoje, eu nem pesquisei antes, viu, Isaac? Então nem sei se ele ainda trabalha como treinador. Mas ele deu certo aqui, foi meio que um invento do Joan Laporta naquela época também, trazer alguém identificado com escola holandesa e tal, porque o Barcelona sempre busca isso, né? Um estilo de jogo que seja identificado com o clube. Então, deu certo aqui, tinha grandes jogadores. Muitas vezes o técnico depende de grandes jogadores para dar certo. E ele deu certo, enquanto o Ronaldinho, Deco, Eto'o, Belletti, Giuli, esses caras estavam no auge, ele deu certo e ele não conseguiu depois fazer a transição, as últimas 2 temporadas do Barça com ele que já foram ruins. Aí chegou o Guardiola e sacudiu tudo. Mas eu acho que ele dependia muito dos jogadores. Tinha uma boa ideia, desempenhava bem, mas dependia muito dos jogadores muito especiais naquele momento. Bernardo F. Velten. Acha justo o De Jong ter o maior salário do Barça e de La Liga em si? Cara, o salário do De Jong é um pouco uma miragem ele ser tão alto. Ele é alto agora porque ele foi quase nada durante 2 anos, né? O De Jong teve um salário muito baixo que foi sendo adiado para pós-pandemia, quando o Barcelona teria dinheiro para pagar. Então, se hoje ele ganha 20, é porque ele tinha que ganhar 10 e ele estava ganhando 2 ou 3. Então, ficou 7 devendo mais para frente para o Barcelona. Então, agora tem que recuperar esse dinheiro e pagar para ele. Aqui falam que a renovação de contrato, essa renovação que permitiu que ele ganhasse muito mais dinheiro agora, que ela foi uma renovação muito mal feita pela diretoria anterior, do Bartomeu. Chegou a falar que foi um contrato quase criminoso. O Barcelona pensou em denunciar o contrato que foi feito com o De Jong. Agora, ele não é o melhor jogador da Espanha, né? Não é a maior estrela do futebol espanhol para ganhar isso. Tem a ver com o mau negócio que o Barcelona fez e com pagamentos anteriores que o Barcelona está devendo a ele. Arthur PGS. Dá para dizer que a chegada do Vitor Roque motivou ou ajudou o Leva a melhorar? Não dá. O Leva tem 9 gols em 2024. Na temporada eu acho que são 18, então a metade dos gols foi agora em bem menos jogos, né? Se eu não me engano, ele tinha feito 9 em 21 jogos em 2023 e tem 9 em 12 ou 13 esse ano. Acho que é isso. Desses 12 ou 13, tem 2 que ele entrou no decorrer do jogo, de Copa do Rei, então começando o jogo, ele tem uma média muito boa. A média dele praticamente dobra, de 23 para 24, coincide com a chegada do Vitor Roque. Mas não acho
que o Lewandowski precisa disso, não acho que ele estava acomodado e chegou um garoto de 18 anos. O Vitor Roque não me parece pronto para brigar com posição com o Lewandowski, que acho que o Lewandowski deve ter percebido isso em treinamento, por exemplo. Então não acho que foi a chegada do Vitor Roque. Fisicamente ele pode estar melhor, a chegada de meio-campistas mais à frente, como por exemplo o Gundogan, ajuda o Lewandowski a ser mais bem nutrido. O atacante vive de fase, estava numa má fase, agora está melhor. Então a temporada dele foi um pouco acidentada por aquela lesão que ele teve contra o Porto, né? E depois não voltou bem, porque antes disso estava até numa boa média de gols que ele estava conseguindo desempenhar. Não acho que foi a chegada do Vitor Roque, não, tá? Reconheço que o Lewandowski melhorou muito, que coincidiu com a chegada do Vitor Roque, mas não acho que uma coisa seja fruto da outra. Vitor Ponte 09, acha que o futebol italiano volta a ser o que era anos atrás? Se você quer dizer que domínio de liga, a liga italiana até o meio dos anos 90 era a grande liga, onde as estrelas iam e tal, era a liga mais rica do mundo, era basicamente o que é hoje a Premier League, inclusive com muitos times podendo disputar o título. Coisa que a Premier League tem também um pouco uma falsa sensação, né? A gente acha que muitos times disputam e o Manchester City ganhou 5 das últimas 6. Mas sim, tem mais disputa e é o melhor campeonato. Não acho que o futebol italiano vai voltar a ser isso, porque o futebol italiano não tem dinheiro. E não terá dinheiro, tá? Nesse momento está em negociação para venda das próximas temporadas do campeonato italiano e é um dos campeonatos mais baratos que tem. O campeonato italiano é muito mal vendido para o Brasil e para o resto do mundo. É um campeonato difícil de vender. E eu até tenho um pouco de dificuldade de entender isso. Eu acho que passa muito pelo fato de hoje as pessoas gostarem mais de jogadores do que de times. Então, eu gosto muito de ver grandes times, assim, times potentes, como eu estava falando antes do Manchester United, né? Então, se está jogando Napoli e Juventus, eu gosto. Se está jogando Roma e Inter, eu gosto. Eu gosto de ver jogos de grandes marcas. E hoje os jogadores são as grandes marcas. Então, o campeonato italiano tem dificuldades para se vender. Os clubes não têm um grande potencial de atração de marketing fora da Itália para fazer grandíssimos contratos de patrocínio, para conseguir uma diversidade de público no estádio. Por exemplo, Inter e Atlético deu 9 milhões de euros de renda no San Siro. É um estádio velho que a Inter poderia ter uma renda muito maior se tivesse ali mais camarotes, se tivesse mais estrutura para isso. E nos jogos de campeonato italiano a renda não é tão alta, eles sobem muito o preço em Liga dos Campeões. Então, pela falta de grana, eles são pouco competitivos no mercado. Então é muito difícil que o futebol italiano possa ser um chamariz para as grandes estrelas, que as grandes estrelas queiram ir para a Itália, é muito pouco provável que isso aconteça, então não, ele não vai voltar a ser, pelo menos por enquanto, num curto prazo, o que ele já foi até o meio dos anos 90. Brunão, ou ele é uma abelha ou ele está dormindo, porque tem 3 vezes aqui. Qual técnico você gostaria de ver no Barcelona? Eu nem vou falar os impossíveis, né? Guardiola, Klopp, Arteta, esses eu considero impossível. Eu gostaria de ver o Mitchell, do Girona. O Girona tá... Eu acho que eu dei um print screen errado aqui. Ou isso aqui tá com zoom? Ah, não, tá com zoom. O Girona deu uma caída agora que eu já tinha alertado para vocês que eu achava que aconteceria a partir do momento que a temporada fosse acabando por questão física, de elenco e de distração dos jogadores com especulações de todas as partes. Mas eu gosto muito da forma com que o Mitchell organizou esse time, fez jogar. Eu gostaria de ver o Mitchell no Barcelona. Acho que o Barça vai para um técnico de mais peso como o Hans Flick. Embora a gente tenha tido o Hans Flick treinando no Bayern de Munique, que ele assumiu no meio do caminho, e a seleção da Alemanha. No Bayern de Munique ele foi muito bem, na seleção alemã muito mal. Eu tenho muitas dúvidas com o Hans Flick, mas eu acho que será, não tenho nenhuma informação, tá, meu povo? Eu acho que será o plano A do Barcelona. Tem uma aqui, NWDAWN Fades, que deve ser No Down Fades. Cara, que nomezinho que você conseguiu se inventar, hein? Fades, sei lá o quê. Meteu a mão no teclado. Bom dia, seu Fredo Caldeiro. Como foi testemunhar um pouco do legado deixado por Diego? Pois é o que eu estava falando antes do Diego Maradona, né? Quando eu falei de idolatrar jogadores e com a vida imperfeita que eles têm. Dessa vez não foi grande coisa, tá? Porque eu fiquei do lado do estádio, eu não fiz um grande giro pela cidade de Nápoles e tal. Agora, em abril de 2023, eu fui lá em Nápoles para fazer uma reportagem especial, quase que um documentário, Raízes da Champions, que a gente tinha um projeto desse na temporada passada, né, na HBO Max, e eu passei 4 dias entrevistando pessoas próximas a ele, que conviveram com ele, que contam a história, a lenda, e naquele momento, Nápoles estava completamente acesa e entregue
à grande campanha que o time fazia na temporada passada. Então o futebol estava muito vivo para tudo quanto é lado. E eu nunca vi em lugar nenhum do planeta a adoração que o Diego Armando Maradona tem em Nápoles. Nem digo na Argentina, em Nápoles. Nunca vi. E olha que eu moro e eu convivi aqui na cidade do Messi por 6, 7 anos enquanto ele esteve aqui, depois da saída dele, porque depois que sai, o mito cresce mais ainda, né? Cara, é muro pintado para tudo quanto é lado com a foto dele. Os carros todos com algum santinho, com algum adesivo, com alguma coisa dele. As camisas pela rua que as pessoas usam em dia de jogo ou não, com o número e o nome dele. Nome de estabelecimentos comerciais, de loja, de restaurante, de bar, de cafeteria. Então, eu acho que esse documentário ainda está disponível para quem tem HBO Max. Vai lá e vê. Raízes da Champions, Napoli. Eu nunca vi nada igual. Então, dessa vez não acompanhei tanto, dessa vez não vi tanta coisa assim, como eu vi da outra vez, porque eu fiquei muito mais imerso na sociedade napolitana quando eu fui em abril. Hare Kyoto. E tem a foto de um desenho animado. Qual é o jogador mais importante para o Barça atualmente? Impossível vender. Cara, para mim o jogador mais importante é o Ronald Araújo, mas não é impossível vender. Para mim ele é o melhor jogador do Barcelona. É o mais importante. A defesa é muito diferente quando ele está e quando ele não está. O Osimhen muito claramente tentou explorar o Inigo Martínez e não Araújo, né? Tentou fugir do confronto com o Ronald Araújo. A gente já viu, por exemplo, o Manchester United vir a Barcelona e o Rashford, que estava jogando muito bem, mudar de posição para evitar um confronto com o Araújo. Então ele é um jogador que os técnicos adversários tentam evitar. Para mim, um dos 5 ou 3 melhores zagueiros do mundo. Acho que passou aí uma fase meio despistada entre dezembro e agora começa a jogar muito bem de novo. Até fisicamente ele não está 100%, mas também com erros individuais que não deveria ter cometido. É um capitão, é um líder, é o melhor jogador, é o mais regular do Barcelona, mas eu não acho que é impossível vender porque eu acho que dá para montar um bom sistema defensivo sem ter esse zagueirão todo e ele pode valer mais de 100 milhões de euros. Se o Gvardiol foi vendido por 110 para o Manchester City, o Ronald Araújo tem que ser 120, 125. Ele é melhor que o Gvardiol. Então, e é novo ainda. Então, por esse valor, para o que o clube precisa e pela possibilidade que se tem, o Barcelona já tem bons zagueiros. Eu acho Christensen e Koundé bons zagueiros que não estão jogando bem, mas eu acho eles bons. Eu acho que dá para montar um bom sistema defensivo sem o Araújo. Então, não acho que é impossível vender. Gostaria muito que pudesse ficar, mas pela necessidade econômica, se tiver que vender, dá para entender. E é o melhor jogador do time. Acho que é mais difícil, assim, impensável vender. O Pedri agora não está jogando bem, mas quando o Pedri estava bem, esse era mais difícil, porque o jogo do Barcelona dependia do Pedri. O Pedri era a pedra fundamental para o Barcelona jogar bem ou jogar mal. Ele podia ganhar ou perder, mas teve algum momento, entre 2021, 22 e 23, especialmente 22, 23, acho que depois da chegada do Xavi até o fim da temporada passada, o Barcelona jogar bem dependia muito do Pedri. Se o Pedri estava em campo e se ele conseguia tocar muitas vezes na bola, se o Barcelona não conseguia ativar ele. Então acho que ele era mais impensável vender do que o Araújo hoje. Tem uma pergunta aqui do Claudião, ou Claudian. O que você faz para cuidar da sua voz? Nada. Quando eu vou gravar alguma coisa cedo, eu faço algum aquecimento só. Tanto para dicção como para potência de voz. Mas de resto eu não cuido tanto assim não. Eu não fico gritando por aí, né? Me esgoelando para acabar com ela também. Só grito quando é necessário. Que é muitas vezes durante o dia. Rafael ST. Vi o vídeo do Fred que se decepcionou com o Arsenal por um jogo ruim contra o Porto. Você concorda? Eu não vi o vídeo do Fred dessa vez. Não vi o vídeo de ninguém depois da rodada da Champions de quarta-feira porque não consegui. Mas vou assistir os vídeos de todos eles agora no final de semana. Já viu tudo às claras, vou ver geladinha com quesada, vou ver também o que Fred e Tati produzirem. Tati responde as perguntas dela na segunda-feira, eu gosto também. Mas eu concordo que, não sei o que Fred disse, mas eu acho que o Arsenal jogou mal e que foi decepcionante. O Porto jogou bem, eu não vi o jogo porque eu estava trabalhando em outro, mas eu depois tentei pegar um compacto com o maior número de lances possíveis. Que o Porto não tenha deixado o Arsenal criar. Que o Arsenal não tenha tido chances claras. E que o Porto, sim, tenha não só o gol do Galeno, mas já tinha tido uma boa chance no final do primeiro tempo e teve algumas boas aproximações. Só por aí já dá pra ver que o Porto jogou bem, né? Se você não permite que o Arsenal crie, se você vai ver os melhores momentos de um jogo do Arsenal, e se o Arsenal não foi perigoso, não marcou e não chegou, quer dizer que você já jogou bem.
E quer dizer que o Arsenal jogou mal também. Para um time que vinha de fazer um 5-0 na Premier League, depois, antes disso, um 6-0, antes disso, ganhar do Liverpool 3-1, eu esperava que esse time, nas oitavas de final da Champions, contra o terceiro colocado do Campeonato Português, jogasse bem. Não achava que iria ganhar com facilidade, que ia ser mais uma goleada, porque o Porto é um time muito duro, que eu acho que até que se reconhece mais, que fica mais confortável nesse tipo de jogo, que ele precisa reagir, que ele precisa brigar, que ele precisa dividir muito, colocar muito o pé na dividida. Eu acho que o Porto vai melhor aí quando ele tem jogos mais plácidos para ele, jogos em teoria mais acessíveis, quando ele precisa dar mais as cartas. Mas me decepciona que o Arsenal não tenha conseguido fazer um jogo, não tenha conseguido levar o jogo para onde ele queria. Porque hierarquicamente, por futebol, um time que está brigando lá em cima na Premier League tende a ser melhor do que um time do Campeonato Português. Isso não se demonstrou. Então também me decepciono com o Arsenal, se foi isso que o Fred achou. Jéssica Santos, 11. O Museu do Barcelona fica aberto, fica dentro do Camp Nou? Fica dentro do Camp Nou. O Camp Nou não é uma caixa, né, de arquibancada e gramado. O Camp Nou é um espaço que tem uma caixa com um gramado dentro. Mas o Camp Nou é um espaço, e nesse espaço está o museu. Nesse espaço está o museu, nesse espaço está o escritório do clube, tem a loja também. A loja do Barcelona tinha 3 andares, é a maior loja de clube que eu já vi e será ainda maior. Então o museu fica dentro do estádio. Tanto que agora o estádio foi parcialmente derrubado e o museu ainda está lá funcionando. O que não tem é evidente a visita ao campo, ao vestiário, à tribuna, como tinha anteriormente. Mas para ver as bolas de ouro do Messi, para ver o museu interativo, a história do clube, a chuteira velha, os troféus, está tudo lá. Dá para visitar ainda. Uma pergunta, como sempre, para um conselho amoroso. E vai ter mais durante o programa. Quem não gosta é uma pena. Elis ou Neto, ou então Eliso, se o seu nome for Eliso, o primeiro erro já está aí. MB, errei com uma moça e depois de um tempo mandei uma mensagem no nível dela pedindo perdão, errei de novo? Não, cara, pedir perdão é ótimo. Sempre que a pessoa erra, reconhece, pede perdão, tá bom. Não vai pedir perdão com segundas intenções, né? Não vai pedir perdão só para ter mais uma chance com a menina. Primeiro você pede desculpa, se ela te desculpar e depois ela estiver aberta, tudo bem, mas não faça isso como uma desculpa para ir atrás dela de novo. Peça perdão se você achar que está errado e aí não tem nada. Se você errou muito feio e a menina não quer nem papo com você, pede desculpa e dá o espaço dela e vai ser feliz por outro lado. Vitor EMS9. Acha que Xavi está colocando Christensen como volante para liberar mais De Jong e Gundogan? Acho que principalmente Pedro e Gundogan, tá? De Jong também, mas principalmente Pedro e Gundogan mais perto do Lewandowski. Isso sim. E eu acho que o certo seria jogar ali o Oriol Romeu, né? Mas a lentidão do Oriol Romeu acho que fez com que o Xavi não confiasse nele. O Christensen errou muitas bolas contra o Porto de saída de bola, contra o Napoli, perdão, de saída de bola. O Oriol Romeu tinha errado muitas contra o Porto lá em Portugal. Então, o Christensen como volante é para isso, sim. Para dar mais liberdade para os outros e proteger mais a defesa. Gênio Messi 19. Você acha que Lamine Yamal já está pronto para usar a camisa 10 do Barcelona, que é muito pesada? Eu acho que você pode tirar o peso da coisa, você pode não deixá-la tão pesada assim, né? Não precisa, porque ele está jogando com a 10, achar que a expectativa é que ele seja um novo Messi. Mas eu entendo que esse tipo de coisa aconteça, então eu entendo que é melhor não dar a camisa 10 para ele. Talvez, assim, ele não é um garoto ainda pronto para ter o time nas costas, para responder todas as perguntas do Barcelona. O Messi só foi fazer isso em 2009, ele tinha começado a jogar em 2003, 2004, os primeiros jogos ali, as primeiras aparições dele, e só 2008, 2009 ele foi receber a camisa 10. Então acho que não precisa fazer isso com o Lamine Yamal agora. Pode até continuar sem usar a 10. Precisa, deixa ela vaga por enquanto. Você só precisa usar a camisa 10 quando você inscreve 25 jogadores, porque em La Liga você tem que inscrever de 1 a 25, então alguém tem que ser o 10. Como essa temporada, por exemplo, o Barcelona tem menos do que 25 jogadores no elenco, deu para deixar a 10 vaga. Se for gerar uma pressão, eu acho que não deve usar 10. Que pode ser uma grande coisa e pode ser só um número. Não tem que ter toda hora, toda essa representatividade toda também. Super Underline Mário. Acabou o gás do Girona nessa liga? Eu acho que acabou. O Girona perdeu do Atlético de Bilbao com alguns erros individuais importantes. Contra o Real Madrid já seria normal que tivesse problemas. Empatou com a Real Sociedad, que é muito difícil também. Antes disso tinha empatado com a Almeria e foi eliminado da Copa do Rei pelo Mallorca. O 2024 do Girona já é bem acidentado.
Nunca foi a expectativa do Girona ser campeão, nunca foi esse o discurso do Girona. O objetivo do Girona era não cair. Ele já tem mais de 55 pontos. É bastante provável que ele consiga vaga em competições europeias, que passou a ser o objetivo do time. Então ainda está dentro do que o time passou a esperar de forma muito surpreendente para eles próprios durante a temporada. E eu acho que se eles conseguirem uma vaga na Champions é para ficar feliz demais, porque já é um passo maior do que eles tinham previsto. Mas sim, acho que não vai conseguir brigar com o Real Madrid, mesmo o Real Madrid tendo tropeçado, abriu um ponto em relação ao Girona no final de semana. Não é e nunca foi time que me parecia que fosse brigar por 38 rodadas com o Real Madrid. Anderson P92. O que você tá achando de Ted Lasso? Vi você falando em algum lugar que estava assistindo. Estava assistindo, maratonei, terminei. É muito bom Ted Lasso. Eu não gosto muito de séries e filmes que encenam futebol, porque colocar atores para jogar futebol e você conseguir gravar aquilo, normalmente é muito ruim. Tanto que as cenas de futebol de Ted Lasso eu não gosto. Porque você tem que montar a torcida graficamente, os caras não são tão atléticos, eles não fazem os movimentos bem, enfim, é bastante ruim. Mas todas as cenas de vestiário, de administração de clube, de problemas internos, isso eu gosto muito, porque reflete muito coisas que a gente vê que saem na imprensa e muita coisa que a gente ouve falar e nem passa tanto para vocês, ou porque não interessa, ou porque a gente não tem nem como provar. Mas, por exemplo, disputas de vestiário, brigas de vestiário, problemas de ego, problemas de treinador para armar a equipe, como que às vezes vem uma ideia que um técnico se inspira em outro, como o Ted Lasso faz em algum momento da série. Problemas pessoais que você tem, que isso pode te afetar dentro de campo também. Como o jogador bebe toda hora, né? Se vocês viram a série, os jogadores direto fazem festa, bebem, vão comemorar bebendo. O jogador bebe bastante mesmo. Às vezes as pessoas ficam surpresas com isso, mas são jovens e bebem. Então, gostei muito. Acho que mostra muito bem um lado do futebol de vestiário que a gente não está acostumado a ver. Se eu que trabalho com isso há quase 20 anos, gostei porque até aprendi coisas que eu não via tanto, acho que vocês vão gostar muito. É uma série que eu recomendo. Tem uma pergunta aqui muito boa. Eu não vou falar o seu nome, JP, porque acho que você se expôs aqui de uma maneira desnecessária. Mas eu vou ler a sua pergunta, porque eu achei engraçadíssimo. Como chegar nela? Aí ele colocou entre parênteses, escola nova, sou feio. Deixa eu dar zoom aqui para ver se você é feio ou não. Acho que isso é mais para normal do que para feio. Mas eu gostei aí da autocrítica. Cara, se você tá numa escola nova, num ambiente que você não domina ainda, não controla, e se você é feio, não chega nela. Vá construindo isso, mas não vai... Porque a primeira coisa que a pessoa vê, meu povo, é se a pessoa é bonita ou não. Não vou enganar vocês aqui, que seja você mesmo, uma pessoa engraçada, uma pessoa simpática. Isso é o depois, então não chega nela, porque a primeira coisa que todo mundo olha, a primeira impressão é a física. Então se você se acha feio para ela, chega aos poucos. Chega, conversa, mostra que você é interessante, e aí depois que ela já tiver um interesse, aí realmente pode não fazer mais nenhuma diferença ser bonito ou ser feio. Mas inicialmente faz. Então, se você não domina... Por que eu falei de dominar o ambiente? Porque se você já está na escola há muito tempo, se todo mundo já te conhece, talvez todo mundo já saiba, o JP é um cara legal, o JP é um cara espirituoso, o JP é engraçado, o JP, é uma baita companhia, é ótimo sair com ele. Então, você já seria um cara conhecido por isso. Se você ainda não é conhecido por isso e ainda tem esse problema da estética, vai aos poucos mostrando as suas outras armas. Aos poucos você vai desenvolvendo o seu jogo. Não é um jogo de nocaute, é ganhar por pontos. É ganhar essa luta por pontos. Você tem 11 rounds para isso, JP. 11 rounds. Coloca as suas luvas e parte para trocação, mais uma defesa. Matheus X Barbosa. Sempre manda boas perguntas. Antes da era de ouro do Barça, quais eram as expectativas e exigências do clube? Entrou comercial aí? Muito obrigado. O meu bolso agradece, se tiver entrado. Eu acho que as expectativas eram as mesmas, tá? Claro que com muito mais frustrações, mas assim, a expectativa e a exigência do Barcelona é jogar bom futebol. Isso é o ponto 1. E depois é ganhar. Mas então não vale ganhar jogando bem? É porque eles entendem que para ganhar tem que jogar bem. Que a forma mais perto de ganhar é jogar bem. E aqui eles querem que jogar bem é jogar de forma ofensiva, é dominar, é fazer muitos gols. Então, antes de ganhar tudo, eles já queriam isso. Mesmo que fosse um modelo que não tivesse dado tanto
tantos títulos, uma vitrine tão gloriosa como a do Real Madrid, por exemplo, ao Barcelona. A exigência desse clube e a expectativa é que esse time jogue bem, que o torcedor vá para o estádio, que ele coloque o mundo deportivo na poltroninha dele para sentar por cima, porque normalmente ela é empoeirada, acho que no estádio novo não vai ser assim, sentar e ver um belo espetáculo. É isso que o torcedor do Barcelona quer. Você pode discordar aí do outro lado e você fica à vontade, mas quem construiu o DNA desse clube, quem construiu a história desse clube, quem construiu a forma desse clube ser, é quem está aqui. E quem está aqui quer isso, quer que o time jogue bem. Então, se ganhar jogando mal, eles não querem. E se jogar bem e às vezes não conseguir o título, eles entendem. Mas pelo menos jogou bem. O próximo Fred Beckler, de terça-feira que vem, será sobre o DNA do Barcelona. Por que esse clube tem DNA? Os prós e contras de ter um DNA tão marcado, por exemplo, na hora de você trocar de treinador, na hora de você mudar. Tem algumas perguntas, eu não sei se eu selecionei aqui ou não, sobre a fala do Deco e tal. Então, o próximo Fred Beckler Explicam, que é um programa que é mais longo do que eu respondendo aqui, tem ainda a presença do Fred que acrescenta muito, acrescenta pelo menos 50%, porque é nós dois, será sobre isso. Niga.1. A forma que o Barcelona jogou o primeiro tempo contra o Napoli te surpreende de maneira positiva? Não me surpreende, tá? Porque esse time foi capaz de, em alguns momentos de alguns jogos, jogar bem. Por exemplo, o primeiro tempo contra o Celta foi bom. O Barcelona jogou razoavelmente bem contra o Atlético de Bilbao. O Barcelona jogou bem contra o Atlético de Madrid. O Barcelona jogou bem 60 minutos contra o Real Madrid. Que esse time possa jogar bem, eu sei. Mas eu também sei que esse time não consegue jogar bem por 90 minutos. E que esse time não consegue, quando joga bem, matar os jogos. Tanto que ele joga bem contra o Napoli e não faz nenhum gol. Então não me surpreendeu. Me surpreendeu mais que o Napoli não entrasse para pressionar o Barcelona, que fosse aquele o dia dele, que desde o minuto 1 fosse para cima. Me surpreendeu mais essa postura do Napoli, mais assustada, esperando o Barcelona, do que a do próprio Barça. Que esse time do Barcelona consegue jogar alguns tramos do jogo bem, eu entendo. Eu já vi essa temporada algumas vezes. Vitor SXL. MB, teria alguma proposta que faria você largar o que tem hoje, trocar de emprego, cidade, etc.? Vitor, cara, eu teria. Se me chamam para trabalhar dentro de um clube, no departamento de futebol, pagando bem, porque hoje eu acho que eu não sou muito barato, eu iria. Então, para trabalhar dentro de um clube, para ter outra experiência, eu já começo a me questionar, acho que eu já falei isso aqui com vocês, por quanto tempo mais eu vou querer fazer isso que eu faço? Eu estou cobrindo a minha 10ª edição de Liga dos Campeões. Eu sou jornalista desde 2006, ainda não formado, mas já exercia. Daqui a dois anos eu completo 20 anos de carreira. Mais de uma década cobrindo. Então eu não sei por quanto tempo isso ainda vai me completar, sabe? Então daqui a pouco eu acho que eu preciso mudar. Eu mudei de Belo Horizonte para São Paulo, depois de 4 anos de carreira. Eu mudei de São Paulo para Barcelona depois de mais 4 anos de carreira. E aqui em Barcelona já estou há 9. Então acho que fazer a mesma coisa por muito tempo talvez não seja muito a minha. Então eu acho que daqui a pouco eu vou querer mudar. Daqui a pouco são alguns anos, tá? Não sei quantos. Mas por enquanto... Só ver aqui porque é isso que tá vibrando. São mensagens aqui ali. Por enquanto não, por enquanto eu tô bem. Mas eu acho que isso em algum momento vai acontecer. De eu querer migrar para outra coisa. E o Alisson, underline. Você acha que o Vitor Roque mais pronto para jogar em alto nível que o Vini na época que ele chegou na Europa, no primeiro ano? Eu acho que o Vitor Roque está talvez fisicamente mais pronto do que o Vini. O Vini foi jogar no time B do Real Madrid por algum tempo, né? Até começar a jogar no time de cima. E ele começou a jogar no time de cima bem depois de uns 2, 3 anos no Real Madrid. O que é o normal. O normal é esse. E o Real Madrid teve tempo para não queimar o Vinícius Júnior, como aqui tentaram meio que queimar ele, assim, não fazer um gol nem no arco-íris e tal. Tinha musiquinha, paródia, falando do Vinícius Júnior pela pouca quantidade de gols que ele fazia. Então acho que o Vitor Roque jogou no Brasil por mais tempo em alto nível que o Vinícius. Né? O Vitor Roque foi importante em Libertadores, o Vitor Roque passou por 2 clubes, então ele já estava acostumado a mudar. O Vinícius foi Flamengo a vida inteira e não jogou tanto tempo no profissional como o Vitor Roque. Nesse sentido, acho que sim, mais pronto nesse sentido. Agora, o potencial de crescimento do Vinícius era muito grande e vamos ver qual é o potencial de crescimento do Vitor Roque. Que os dois não estão prontos, eu tenho certeza. Que um tem mais urgência que o outro, o Barcelona tem mais urgência que o Real Madrid, eu também acho. E olha que o Vinícius chegou pós saída do Cristiano, um jogador para a posição dele. Então tem que ver se o Vitor Roque vai conseguir se desenvolver daqui a, sinceramente, meu povo, 2, 3 anos, como o Vinícius se desenvolveu,
para se tornar um jogador de primeiro nível. Eu já falei com vocês, eu vou começar, nesses vídeos que eu faço pós-jogo e durante a semana, a fazer mais cobranças se o Vitor Roque está bem ou não, por que não está bem. Eu vou incluir ele no bolo de análise que eu faço dos jogadores do Barcelona só na próxima temporada. Nessa eu acho que nada seria justo com ele. Nada. Porque ele tem que fazer pelo menos uma pré-temporada e ele tem que ter pelo menos um pouco de férias. Porque ele no Brasil jogou o ano inteiro, se machucou, voltou, ficou um tempo parado e veio para cá para já começar a jogar depois de 3 treinos. Então, só lá para outubro, novembro desse ano, vai dar para fazer alguma avaliação e crítica. O Vitor Roque, isso aqui não, isso daqui sim, isso daqui tem que melhorar, isso daqui melhorou pouco. Daqui a alguns meses. Christian Cortes, OFC. Xavi gosta de brasileiros? Parece que não, por ter falado do Vitor Roque e Neymar. Eu não sei o que o Xavi falou do Vitor Roque nem do Neymar. Que ele não tenha querido que o Neymar viesse no meio do ano, mais uma lesão do Neymar ajuda a explicar, né? É um jogador que desde que saiu do Barcelona não jogou 50% das partidas. Então, para ter um jogador que é muito bom, que você acaba, como ele é tão bom, você quer condicionar o seu time a ele, você quer potencializar aquele jogador. E que ele não joga a maioria dos jogos, não é vantajoso você ter um jogador. Eu entendo assim, acho que o Xavi também entendeu dessa forma. Eu não sei o que ele falou do Vitor Roque, sinceramente. Que ele não tenha colocado o Vitor Roque para jogar mais minutos até aqui na temporada, eu entendo, tá? Por tudo isso que eu falei, que acabou de chegar, que não teve descanso, que chegou aqui, que teve um problema muscular na Supercopa, que não está pronto para ser titular, que não está pronto para os grandes jogos e que isso tudo é normal, que daqui a pouco ele pode estar. Mas as pessoas que acham que o Xavi não gosta de brasileiro porque não coloca um brasileiro que não está pronto para jogar, eu acho que é muito mais gostar do que não gostar do brasileiro. Muito mais gostar e não querer queimar um jovem, um garoto que está sonhando, que é um ativo do clube. O mais fácil seria colocar o Vitor Roque na fogueira e depois colocar a culpa no Vitor. Gustavo C. Marinho. Beckler, faz um vídeo sobre a reforma do Camp Nou quando for possível. Não vou fazer, não. Não vou fazer, Gustavo C. Marinho, porque eu não sou engenheiro. Eu não entendo nada de obras. Se vocês quiserem, tem um perfil que eu sigo que chama camp.nou.now. Né? O nou é novo em catalão, N-O-U.now, N-O-W. E o cara que faz o vídeo, ele faz um vídeo por dia em catalão e castelhano. Acho que ele mora num prédio alto perto do Camp Nou. E todos os dias, no fim da tarde, ele faz um vídeo mostrando como estão as obras. Onde estão os trabalhadores, se a grua chegou, se cimentou tal parte e tal. E lá ele está mostrando a evolução. Então, por exemplo, ontem eu assisti lá o vídeo do dia 22 de fevereiro e vi como que estava. E ele explica e eu também não entendo nada, assim, eu entendo as palavras dele, mas eu também não entendo se está adiantado, se não está. O clube fala que está indo no tempo certo. Aí eu vi o do dia 22, aí eu vi o do dia 12 de fevereiro e vi do dia 2 de fevereiro. Então, realmente, em 20 dias, parece que caminhou bem. Mas daqui a pouco eu posso ir lá e mostrar mais graficamente para vocês. Mas agora, quando você vai no nível da rua, você não vê nada. Você vê as gruas, você vê poeira, você vê pedra sendo picada. Nesse perfil, Camp Nou Now, você tem uma visão de cima. Então lá tem todos os dias um vídeo mostrando como é que as coisas estão indo. Acho que vale a pena vocês seguirem. Lembrando, o Barcelona pretende voltar a jogar no Camp Nou em novembro desse ano, com 60 mil lugares, que é 60% da capacidade. E em 2026, 100% da capacidade, que será de 105 mil pessoas. Mas a previsão já que em novembro, para o aniversário do clube, dia 29 de novembro, que o Barcelona já volte a jogar no Camp Nou. VVVIICCO, que é Vico, meio gago. Marcelo, por que cortou os fios da internet em Barcelona? Quer ter o emprego do narrador. Cara, não foi em Barcelona, foi em Nápoles. Mas eu acho que o André Henning falou isso na transmissão, porque eu acho que a transmissão, as imagens da transmissão caíram algumas vezes, né, para vocês que estavam assistindo pela TV. Acontece que no segundo tempo, a minha internet ficou muito ruim. A gente faz as entradas via microfone de um dispositivo que chama LiveU. Ela tem 4 modems de celular, mais o Wi-Fi do estádio, que a gente soma. Então ele soma 5 dispositivos de internet para levar uma qualidade boa de áudio e de imagem também, porque as entradas que a gente faz, as entrevistas, é todo com esse equipamento que é ligado à câmera. O meu áudio, eu escuto via celular, fone de ouvido. Só que tanto a internet 5G como o Wi-Fi estavam muito ruins no estádio, então no segundo tempo eu parei de ouvir o André. Então tinha hora que eu escutava que o André estava sem imagem, que eles estavam conversando alguma coisa, e eu tentei intervir falando, se quiser eu narro daqui.
Só que aí eu não escutei nem a resposta dele. Então ficou tão ruim que eu falei com a produção, olha, pode me tirar porque não tá estável, não dá para confiar de que o André vai me chamar e eu vou conseguir atender. Então nos últimos 20 minutos eu quase não entrei mais por conta disso. Mas eu já narrei aqui alguns jogos de Libertadores, de Sul-Americana, que era não sei para onde, cara, que ia. Eu narrava a transmissão em português da Conmebol, claramente não ia para o Brasil, mas era meio que a transmissão oficial da Conmebol em português eu fazia de alguns jogos, não era de todos, de alguns jogos aqui. Eu acho que eu narrava muito mal, mas era interessante, porque era uma forma de eu aprender também, fazer outra coisa e ganhar mais um dinheiro. Tristan Oliveira. E aí, MB, quais os planos do Barcelona para o Ansu Fati? Abraços, Marcelo. Abraços, Tristan. Espero que semana que vem você possa ser o Felizão Oliveira. Os planos do Barça para o Ansu Fati era emprestar ou para valorizar e vender, ou para que ele melhorasse, jogasse muitos minutos e voltasse para cá melhor do que ele foi. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra até agora, né? Porque ele teve uma lesão importante, tirou ele de quase 3 meses dos campos, uma lesão muscular mais uma vez. Quando joga, não joga tudo isso. Eu vi alguns jogos do Brighton com o Ansu Fati, não é nem de perto o jogador que aparentava que seria, ainda é muito novo, ainda pode voltar a ser. Foi para um time ideal para isso, Premier, disputando grandes coisas, com um bom técnico para desenvolver jovens como é o De Zerbi, e nada. E assim, ele não deu um passo à frente no Brighton como eu achei que daria. Então, eu acho que um jogador que estacionou, que as lesões fizeram com que ele estacionasse, vamos ver se ele consegue retomar. Mas, por enquanto, nem valorizou para vender e nem é um jogador que, se voltar aqui ano que vem, eu tenho uma grande expectativa sobre ele por enquanto. Erisvaldo Ferreira. Vendo a necessidade de ter pontas dribladores, seria uma boa vender o Ferran e trazer o Nico Williams? Começa uma boa época, porque a gente já está mais do meio para o final da temporada, para falar algumas coisas sobre, sempre que vem isso, será que é uma boa vender esse e trazer aquele? Erisvaldo e meu povinho, quando você vai vender um jogador, você tem que ver se o jogador quer sair. Você não pode fazer um negócio contra a vontade do jogador. Você até pode tentar forçar ele a isso, né? Por exemplo, eu acho que de vez em quando o Barcelona tenta forçar o Frenkie de Jong a sair por conta do salário dele. Eu acho que, por exemplo, quando o Arthur saiu do Barcelona, teve uma pressão muito grande do clube para que ele saísse. Então, de vez em quando, eu acho que acontece essa pressão para sair e eu não acho certo fazer isso. Então, será que é uma boa vender o Ferran? Será que o Ferran quer sair do Barcelona? Depois que um jogador chega no Barcelona, é muito difícil que ele queira sair, porque é um grande clube, é uma grande cidade que paga muito bom salário. Então, se você está no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester City, no Arsenal, no Liverpool, normalmente você não quer sair desses clubes. Então, que é uma boa vender o Ferran, a questão é que eu acho que ele não vai querer sair. E se ele não quiser sair, ele pode ficar. Ele tem contrato, o clube assinou um contrato com ele tem todo o direito de ficar. E outra coisa, será que o Nico Williams quer vir? Ele acabou de renovar também o contrato com o Atlético de Bilbao. Normalmente, jogadores que jogam no Atlético de Bilbao e na Real Sociedad, pela identificação com o País Basco, eles não querem sair. Eles querem ficar nesses clubes, normalmente. Então, não é fácil nem vender o Ferran, porque talvez ele não queira sair, e nem trazer o Nico Williams, porque talvez ele não queira vir. Tem um fator humano que não é um jogo de videogame, então é um fator humano que tem que ser levado em consideração sempre. Eu acho que a partir de agora, toda semana, eu basicamente vou acabar respondendo uma pergunta dessas, porque as pessoas sempre vão ignorar, achando que são bonecos ali de videogame que você compra e vende de qualquer jeito. Gá Souza Carlos 14. Oi de novo, Marcelo. Oi de novo. Boa noite. Mandou isso ontem. Você acha que se o Barça perder do Napoli, o Xavi sai ou continua? Eu acho que ele continua por alguns fatores. Primeiro, se perder do Napoli, a temporada meio que já era e já não tem por que trocar. Só se segurar no G4 do Campeonato Espanhol. Segundo, demitir o Xavi traz um custo financeiro alto, porque você tem que pagar multa, e o Barcelona não está para ter custos financeiros altos. E terceiro, talvez o nome que teria para assumir interinamente o Barcelona até acabar a temporada poderia ser o do Rafa Marques, que é o técnico do B, e que eu acho que está fazendo só uma campanha ok com o time B. O time B do Barcelona é 6º, 7º colocado da 3ª divisão. Até porque muitos jogadores do B estão no A, né? O Fermin, o Casador, o Hector Forte, o Pau Cubarsí, o Lamine Yamal, tem muitos jogadores que eram para estar jogando no B, meio time quase que estão jogando no A. Então isso também atrapalha o trabalho do Rafa Marques. Só que o Rafa Marques agora se envolveu numa polêmica aqui de promover casas esportivas no México. Acho que ele fez 1 ou 2 tweets de publi
de casa esportiva. E não pode que um funcionário de um clube de futebol promova apostas esportivas, né? Outra coisa que até pode se discutir, mas eu acho ok tanto que eu faço, é que um jornalista faça, desde que eu não tenha informações sobre aquilo. Eu sei que de vez em quando tem mercado de venda de jogador. Acho que teve até no ano passado, para onde ia o Mbappé. Eu tinha informações que o Mbappé ia ficar no Paris Saint-Germain. Eu não fiz nenhuma promoção sobre isso. Não fiz nada sobre o Mbappé. Quando o Neymar estava saindo do Barcelona, que eu tinha informação, eu também não fiz nada. Então, para jornalista ainda. E eu nunca farei por uma questão pessoal. Assim, eu nunca que eu tiver alguma informação privilegiada, eu vou dar alguma dica para vocês, ou deixar de dar alguma dica se eu tiver informação, porque isso seria antiético. Um profissional de um clube de futebol não pode, o Rafa Marques fez. Então o clube também não está 100% feliz com o Rafa Marques, a ponto de dar para ele uma promoção do time principal. Por esses 3 fatores, eu acho que o Xavi não vai sair mesmo que perca do Napoli. E agora, tem muita fumaça aqui. Toda hora se fala. De toda hora se falar, talvez alguma coisa tenha. Rebeca Leivas. Qual o teu exercício físico favorito hoje? É jogar pádel. Gosto bem. Cara, passa 1h30 muito rápido, sem você perceber que está fazendo exercício físico. Então, jogar pádel eu gosto muito. E tenho gostado de correr. Outro dia eu corri 10 quilômetros em 50 minutos e fiquei satisfeito, porque falei, pô, tô aguentando bem correr, tô correndo rápido, com resistência, então tá legal. 46 minutos. Meu povo, a última. Adário Paz. Olá, Marcelo. Por que desaconselhas a cultura coaching motivacional? Não é que eu desaconselho. Se para você cortar banana é motivacional, vai te motivar a ter um dia melhor, uma vida melhor, a ir melhor no seu trabalho, nas suas relações profissionais e pessoais, cara, eu te aconselho a cortar 1000 bananas por dia. Quanto mais motivado você tiver, melhor. Então, se um coach motiva as pessoas, ok. O que eu não gosto é do coach que vende um serviço caro, sem entender daquilo, falando mentiras, sem nenhuma experiência, simplesmente porque as pessoas hoje em dia estão tão carentes e tão desesperadas por um propósito, por um motivo, por uma palavra que te leve a algum lugar, que as pessoas compram qualquer coisa. Qualquer coisa que qualquer um hoje que fale bem, e falar bem às vezes parece que você entende de alguma coisa. Então qualquer coisa que as pessoas vendem hoje, vende curso, vende mentoria e vende sonhos para as pessoas compram porque elas estão desesperadas sem caminho. Isso eu sou completamente contra. Então, a comercialização, sem você estar preparado para aquilo, sem você ter qualquer tipo de experiência ou de nem comprovação de resultados, mas assim, sem uma expectativa real de que a pessoa vai poder desempenhar o que você está vendendo para ela, essa comercialização e se aproveitar da carência das pessoas, da carência não só econômica, mas da carência de propósito das pessoas, eu acho um absurdo, acho completamente errado. E outra coisa, coach não é psicólogo. Profissional de psicologia que vai conseguir detectar os seus problemas, conseguir detectar as suas fragilidades e tal, para trabalhar aquilo com você, para que você chegue naquelas respostas. Essa pessoa, esse profissional de psicologia pode te ajudar, de fato, a atacar o problema. Outra coisa é que cortar banana vai fazer você se esquecer momentaneamente que você tem questões não resolvidas no seu trabalho, com seus pais, com seus filhos, com sua mulher, sua família. Esse, às vezes, é o problema do coach, né? E o coach acha que colocar um band-aid num ferimento grave vai ajudar. Simplesmente porque as palavras são muito bonitas, você coloca um band-aid e dá um beijinho por cima e você não vai resolver o problema. O psicólogo, o psiquiatra vai. Esse sim. Agora, o coach motivacional, pô, se é uma pessoa para... Eu, por exemplo, na academia, queria muito ter um personal só para ficar me motivando ali, para vamos, para me ajudar com o peso, pô, bom pra caramba. Se é para motivar só, beleza. Se a pessoa se sente mais motivada, tudo bem. Agora, para corrigir um problema ou de propósito da pessoa, para vender um sonho que não existe, para vender fumaça, ou para resolver problemas psicológicos, não entrem em nada de coach. Por exemplo, o que eu faço agora com vocês aqui, para falar para vocês terem um bom final de semana, é quase que um coach motivacional. Eu motivo vocês a pensar em algum momento dessa sexta-feira. Será que eu estou muito doido? Ou ainda dá para ir mais? Pode ser uma motivação. Se eu falo para vocês, só se vive uma vez, vai e aproveita. Também é uma frase motivacional. Se eu falo para vocês, por que não? Por que não? Bora
bora pra cima. Tal qual Zina falava há algum tempo no controvertido programa Pânico, também pode ser uma frase motivacional. A única coisa que eu quero é que vocês vejam esse vídeo e deem o último like aqui, para quem ainda não deu a última chance, completamente alucinados já, motivados pelo espírito da sexta-feira. E que depois vem o espírito do sábado. E que depois, quando chegar a conta no domingo, que vocês estejam prontos para que essa pessoa que estava motivando vocês tenha alguma resposta um pouco mais profunda para o que será da sua semana. Mas até lá, meu povo, até domingo, vai aproveitar. Só se vive uma vez. Por que não? Já diria Zina. Por que não? Com os conhecimentos de Zina e do coaching Marcelo Beckler Marçal, vai aproveitar o final de semana, meu povo. Se o helicóptero estiver caindo, fala com o piloto. Relaxa, você está do meu lado. Relaxa, você está do meu lado. E aí você vai perceber que não é o helicóptero caindo, é você mesmo que caiu da cama, de tão embriagado que você está mesmo sem beber. Mas você está embriagado de ilusões, de motivação e de sonhos por esse final de semana. Beijo, meu povo! Até amanhã, depois de Barcelona-Retafe, eu volto fazendo vídeo para vocês. Tchau!